Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, o canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje vamos conversar um pouquinho de geografia agrária, né? Mas particularmente de um tema da geografia agrária, que é a reforma agrária, né? Por que falar de reforma agrária? Isso é um tema importante, né? Por que que temos que falar sobre isso? Reforma agrária, ela talvez seja uma das reformas mais importantes para o Brasil hoje, né? Muito se fala em uma série de reformas que realmente são importantes, por exemplo, reforma tributária, ou reforma política, ou por aí vai, né? Reforma previdenciária, que também é muito importante, mas fundamentalmente, um resquício de um obstáculo no processo de modernização capitalista brasileiro é a ausência de uma reforma agrária ampla, né? Diferente de outros países do mundo capitalista, onde processos de reforma agrária foram intensos e fundamentais para o processo de modernização capitalista, no Brasil a reforma agrária ficou de escanteio, né? A reforma agrária ela ficou um pouco esquecida, né? Esquecida, mas não só esquecida, também impossibilitada por uma certa elite agrária que se consolidou e que impediu que esse processo modernizante pudesse destruir, superar esse obstáculo que foi produzido pelo colonialismo europeu. Então, o Brasil, na contramão do desenvolvimento dos países capitalistas centrais, e essa característica dessa ausência de reforma agrária é típica de países subdesenvolvidos, tem uma dificuldade de modernização capitalista por conta da ausência dessa reforma agrária. É interessante notar que a reforma agrária muitas vezes é vista como uma reforma comunista, né, uma reforma esquerdista. Mas longe disso, foram principalmente os países do capitalismo central, das economias mais poderosas, mais desenvolvidas, das economias mais avançadas que pioneiramente fizeram esse processo de modernização do campo. E por quê? Porque ele é fundamental para o processo de industrialização, como nós iremos ver, né? É fundamental, né? A industrialização, a modernização do urbano, que se dá com a industrialização, dependeu também, em grande parte, de uma modernização do rural. Quando a cidade se moderniza e o campo não, você tem um descompasso, uma espécie de desequilíbrio que cria uma série de obstáculos estruturais ao projeto de modernização com base na indústria. Isso gera uma série de anomalias urbanas, né? Vamos, por exemplo, destacar que, devido à impossibilidade de gerar um amplo processo de industrialização pela não modernização do campo, leva, por exemplo, a processos de macrocefalia urbana, como a gente observa no continente africano, no continente americano e em diversos outros países subdesenvolvidos pelo mundo. Porque a cidade, quando não tem como seu eixo central a indústria, e quando a indústria, impossibilidade de crescer pela ausência de uma modernização do campo, fica restrita a oferecer um número pequeno de vagas de emprego, faz com que os grandes latifúndios se mantendo no campo gerem um êxodo rural em direção a uma cidade que não consegue absorver essa população, certo? Então, esse é um elemento fundamental, né, que o projeto de modernização capitalista, ele leva necessariamente em consideração, né, duas modernizações que ocorrem em conjunto, uma modernização do campo e uma modernização da cidade. Essa modernização não surge diretamente com as revoluções industriais, diretamente a partir de uma reforma agrária, mas se consolida rapidamente nesse sentido. Vamos pensar o caso dos Estados Unidos. Estados Unidos, no final da Guerra de Secessão, né, o governo Abraham Lincoln, final do século XIX, institui o Homestead Act. O que é o Homestead Act? Os Estados Unidos determina que aquele cidadão que tem interesse de ocupar uma porção de terra no oeste dos Estados Unidos, daí a marcha pro oeste, tudo aquilo que a gente vê, né, aqueles filmes de faroeste, né, eles indo pro oeste dos Estados Unidos, e é claro, um processo violentíssimo também, porque não era um oeste desabitado, no meio desse caminho existem grupos indígenas numerosos que vão sendo exterminados na medida em que essa modernização vai chegando, né? Então, essa modernização capitalista é extremamente violenta.
é extremamente violenta em todos os sentidos, e na verdade se torna tão mais violenta na medida em que mais rapidamente ocorre. Né? Isso daí é até uma lição que a gente aprendeu com a Maria da Conceição Tavares. Né? Quanto mais rápido, mais violento. Né? E, claro, pela observação do capitalismo mundial. Os países de industrialização tardia necessariamente têm modernizações mais violentas porque precisam é, correr atrás desse atraso relativo aos países centrais. Então, enquanto Europa e Estados Unidos possuem aí mais de um século, 2 séculos, quase 3 séculos aí, desde o final do século XVIII até o século XXI, possui um amplo processo de modernização capitalista, industrial. O Brasil tem que fazer isso para meados do século XX. Sua industrialização é tardia e é uma industrialização que, portanto, torna-se violenta. Né? Violenta no sentido social mesmo. Expropriações violentas, né? Aumento de desigualdades, conflitos no interior do campo, conflitos no interior da cidade. Muito bem, então, retornando à ideia dos Estados Unidos, né? O Homestead Act institui nos Estados Unidos esse processo de modernização do campo, no final do século XIX, onde o governo Lincoln ele determina exatamente o quê? Que aquele que tem interesse de ocupar produtivamente, e isso é importante, um pedacinho de terra, que se dirige ao oeste dos Estados Unidos e reivindique uma propriedade como sua. Então o governo doa essas terras, doa esses títulos de propriedade com um fim unicamente produtivo. Isso significa o quê? O governo dos Estados Unidos proíbe a venda da terra. Então, quando você tem o título da propriedade, aquele título ele não pode ser vendido. Aquele título ele só faz sentido se você fizer uso produtivo do título. Então, isso estimula a produção de um Estados Unidos com base em produtores, essencialmente, né, em um espaço agrário voltado para uma produção interna de abastecimento de mercado interno e de produção de um mercado interno e externa, uma produção internacional. Os Estados Unidos oferece também, com a condição de que essas terras sejam ocupadas de maneira produtiva em pequenas e médias propriedades. Algumas exceções, no caso dos Estados Unidos, principalmente nos estados mais ao norte, de menor densidade populacional, onde você tem grandes espaços com pouca ocupação, o governo dos Estados Unidos permitiu ainda que a propriedade da terra fosse um pouco maior. Mas, no geral, Estados Unidos se consolida com um projeto modernizante, urbano e industrial, cuja modernização central é uma modernização do campo, que permite o rápido desenvolvimento industrial, com base em produtores pequenos e médios, que fundamentalmente abastecem o mercado interno. Né? Então, todo esse conjunto, essa institucionalização, inclusive permitiu, né, essa institucionalização da ocupação da terra a partir de uma norma do Estado, também permitiu, para a gente ver né, com ressalvas, né, um certo nível, inclusive, de ascensão social de população marginalizada. Por exemplo, os negros foram incluídos nesse processo. Está certo que eles foram incluídos de maneira ainda controversa. Eles ficavam no final, né? Eles eram os últimos a serem selecionados, no caso de terem interesse de ocupar uma propriedade de terra, né? Mas é diferente do caso brasileiro, porque no Brasil, basicamente, o nosso campo ele mantém sua estrutura é, colonial no sentido de que ele é fruto de mudanças, de alterações na ordem institucionalizada desde a colonização. Então, veja bem, no Brasil é fundamental para a gente entender o processo de concentração de terras. Na verdade, a gente já poderia vir desde as capitanias hereditárias, mas não será necessário ir tão longe. Vamos pensar a Lei de Terras de 1850. A Lei de Terras de 1850 institucionaliza o quê? Que para você ter acesso a qualquer pedaço de terra no Brasil, você tem que comprar a partir de leilões. Quem dá a maior oferta leva. Então, você institucionaliza uma terra cuja riqueza não é o que a terra produtivamente pode oferecer, mas é o que, a partir da ocupação da terra, eu posso ganhar com a venda da propriedade. Então, isso daí é uma discussão muito interessante que surge lá no sociólogo José de Souza Martins, onde, né, no Cativeiro da Terra, o livro Cativeiro da Terra, onde o professor Martins vai dizer a perda, né, da riqueza acumulada com base no acúmulo de escravizados
leva a uma transferência da riqueza de escravizados para a terra. Porque é no mesmo ano, em 1850, que a Lei de Terras é feita, também é criada a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. Entendendo essa proibição do tráfico negreiro, as elites rurais, elas entendem que, bom, nossa principal fonte de renda, que era determinada pela quantidade de número de escravizados que alguém possuía, vai com o tempo se deteriorar, né? Existe uma crise no sistema escravocrata, resultado da diminuição da oferta, né, de mão de obra de escravizados. É proibido esse tráfico negreiro, já sabe que com o tempo esse tráfico vai ser extinto. Então, o que que se pensa naquele momento? Em transferir a riqueza de um polo para o outro. Sabendo que eu vou perder a riqueza nesse polo, eu transfiro para um outro. Então, você tira o cativeiro do escravizado e coloca o cativeiro da terra. A terra se torna cativa. Essa é a ideia, né, do cativeiro da terra. Se torna cativa porque eu só acesso ela mediante pagamento. É diferente dos Estados Unidos, que, por exemplo, é a partir de títulos que são doados pelo governo. Eu só acesso a terra a partir de pagamentos desde que eu tenha uma boa condição, porque esses pagamentos são realizados em grandes leilões. Então, é principalmente os membros da grande elite que têm condição de dar grandes lances e acumular terras nesse sentido. De outro lado, a população escravizada que ia se tornando livre, ou a classe mais pobre, não tem acesso nenhum à terra, né? Porque não consegue dar o lance maior nos leilões. Então, você vê que tem dois projetos, né? Enquanto os Estados Unidos, a produção da ocupação da terra, o projeto modernizante urbano industrial se caracteriza por um aumento de produtividade no campo, no Brasil não. A principal fonte de renda da terra, além, é claro, de toda a economia do café, que de fato tinha uma renda produtiva, vai se consolidar também com uma renda de especulação. Ou seja, o valor da propriedade que me garante a riqueza. O meu investimento é investimento imobiliário. A terra me garante valor na medida em que ela tem um preço pelo qual eu posso vendê-la. E é claro que nesse sentido, você favorece a concentração de terras. Ou seja, quanto mais terras eu tenho, mais riqueza eu tenho acumulada. É diferente dos Estados Unidos. Como que aquele cara lá no interior dos Estados Unidos, no oeste dos Estados Unidos, extraía a sua renda? Produzindo. Então, quanto maior a sua produtividade nos Estados Unidos, maior o seu lucro. Eu não podia vender a terra. É diferente, por exemplo, aqui no caso brasileiro. Então, isso daí primeiro comparar um pouco esses dois projetos. E por isso que a gente pode dizer que no Brasil se constitui um movimento de uma modernização conservadora. Porque é uma modernização que, enquanto busca estabelecer uma economia urbano-industrial, em certo sentido, ainda está preso nas amarras de uma economia agrária. Não é uma economia voltada para o plantation, para grande unidade produtiva, monocultora, de mão de obra barata, de exportação, né, que é o sistema de plantation, e que cria uma série de obstáculos ao desenvolvimento urbano industrial. Né? Por quê? Porque é fundamental para o processo de desenvolvimento urbano industrial que você seja capaz de abastecer a um bom custo, né, um bom preço de alimentos, a população que trabalha nas cidades. Isso só se consolida se você tem produtores em grande quantidade voltados para o mercado interno. O sistema brasileiro dessa modernização conservadora se dá nesse sentido de que eu modernizo a cidade e não modernizo o campo. E esse campo não modernizado não constitui um mercado interno, porque o sistema de plantation é voltado grande parte para exportação. Isso gera inflação no preço dos produtos agrícolas, né? Por exemplo, você vai comprar um óleo de soja hoje, é um preço absurdo. Né? O Brasil é o maior produtor de soja do mundo, o óleo de soja praticamente. Ele é um resíduo da produção da soja, como se fosse o lixo daquela produção que é vendido, né? E que vem a preços altíssimos para o brasileiro. O café também. O Brasil é um grande produtor de café. Olha o preço que a gente paga no café. Por quê? Esses preços são dolarizados, porque essas empresas têm interesse em vender para fora. O que eles vendem para dentro do Brasil é vendido com base no valor do dólar. A gente é uma economia extremamente dolarizada. Isso causa inflação, ou seja, aumento do custo de vida. Esse aumento do custo de vida faz pressão sobre os salários, né? E isso é fundamental porque impacta a indústria, né? Você causa uma inflação, você tem a dificuldade de um projeto urbano industrial na medida em que você não consegue diminuir o valor do salário porque o custo de vida é muito alto. Isso vai gerando, né, uma série de problemas estruturais no processo de industrialização. Veja bem, esse processo ainda é violento e diz respeito principalmente ao crescimento da grande indústria capitalista, né?
Todo esse processo que a gente vê de modernização do campo favoreceria, em grande medida, uma urbanização e uma industrialização fundamentalmente capitalista dos grandes proprietários. Mas, ao mesmo tempo, pensando ainda de uma maneira talvez mais desenvolvimentista do que marxista, isso garantiria uma melhora nos custos de vida da população. De certa forma, então garante uma melhora na qualidade de vida por vias institucionais, ainda sem você fazer, de fato, uma reconfiguração estrutural desse sistema, que aí seria, na verdade, um processo de coletivização do campo nos moldes que se deu no socialismo, que também foi um processo que, na verdade, muito mais violento, de expropriação de grandes terras, que incluiu a morte de grandes proprietários de terra, né, mas que gerou, no fundo, um grande salto adiante nessas economias socialistas. É claro que a gente está falando aí de processos revolucionários, né, e, portanto, numa revolução, a gente necessariamente tem mortes, né? Não tem, é sempre um processo violento, né? A não ser em raros casos em que essa revolução não se deu de uma maneira tão violenta, tão estrutural. Muito bem. Então vamos pensar aí agora a questão da reforma agrária. Reforma agrária é o quê? Uma reforma capitalista. Não é coletivização do campo, a coletivização do campo seria uma reforma socialista, em que se busca redistribuir terras improdutivas com o princípio de aumentar a oferta de produtos para o mercado interno, diminuir custo de vida, diminuir inflação, tornar terras improdutivas produtivas, então aumento de produtividade, né? E que nesse caso é muito importante dizer, não há qualquer tipo de incompatibilidade, na verdade há uma compatibilidade total entre o processo de reforma agrária e o agronegócio. Né? O grande problema é o quê? Que o agronegócio ele se assentou também, em grande parte, nesses movimentos especulativos, né? De ter a grande propriedade como meio de investimento na própria propriedade da terra, na venda da propriedade. Então, essa lógica que precisaria ser destruída com a reforma agrária, que o agronegócio ele tivesse um fim, dois fins principais, né? Produção de tecnologia e aumento de produtividade. Né? Então é isso, seria esse o objetivo. Isso, na verdade, daria um grande salto para o agronegócio no sentido de você aumentar a sua produtividade, aumentar a sua tecnologia, né? Então não há qualquer incompatibilidade, a não ser no sentido de que ela vai propor uma quebra no regime de acumulação capitalista do agronegócio, que é a acumulação por via da ocupação da grande propriedade de terra com fins especulativos. E vamos lembrar que fins especulativos são fins não produtivos, não geram valor, não geram qualquer bem útil à atividade especulativa. A atividade industrial, sim, mas a atividade especulativa não gera. Então é muito importante que a gente saia desse regime de uma espécie, inclusive, de financiarização do campo que vem ocorrendo. Né? Se a gente pegar lá a Raquel Ronlink para a gente ler ali alguns dos seus livros mais clássicos, né? A Guerra dos Lugares, por exemplo, a gente consegue ver muito claramente esse processo de financiarização do campo. Muito bem. Então, reforma agrária é distribuir terras, aumentar a produtividade e aumentar principalmente a oferta de produtos para o mercado interno. Mas quais tipos de problemas seriam resolvidos, então, com essa reforma agrária? Vamos pensar em alguns pontos. Primeiro, com a reforma agrária, você busca, então, resolver o problema da concentração de terras e aumento da produtividade e busca também, né, um aumento da produtividade de produtos do mercado interno, né, resultando numa diminuição da inflação. Então esse é o primeiro ponto básico, né, diminuir concentração de terra, aumentar a produtividade no campo, principalmente voltada para o mercado interno, e diminuir a inflação. Você controla a inflação muito melhor quando você tem a reforma agrária, né? Segundo ponto, e por que que se controla a inflação melhor, né? Porque os produtores que produzem para o mercado interno têm um interesse de produção local e não internacional. Você foge desse processo de dolarização da economia e você aumentando a produtividade, aumentando a oferta de produtos, você também consegue melhorar os preços. É claro que no Brasil há uma tendência, né, por exemplo, de controle de preços, e aí a gente tem que pensar em várias questões. Nessa reforma agrária, ela tem que ser acompanhada também de uma descentralização, desmonopolização da produção no campo. O que de fato ocorre na medida em que esse mercado interno vai ser abastecido por agricultura familiar. Ou seja, a ideia é você escapar de grandes empresas produzindo para o mercado interno. Porque quando grandes empresas produzem, monopolizam um determinado setor, elas podem controlar os valores, né? Não tem concorrência, então controla valor. Então a ideia é que a reforma agrária também estimule um processo de concorrência na medida em que você cria pequenos e médios proprietários espalhados pelo país. Então, aumento da concorrência
e desdolarização são dois processos resultantes da reforma agrária que controlam a inflação e diminuem o custo de vida, que seria muito interessante para o caso brasileiro, né? Muito bem, segundo ponto, diminuição do êxodo rural e controle da macrocefalia urbana. Então é aquilo lá que a gente discutiu no início. Quando você tem a reforma agrária, que você possibilita? Você impede que essa população deslocada do campo por conflitos, por processo de apropriação ilegal, né, grilagem, processos realmente de violência, de expulsão forçada, né, compra de grandes lotes, né? Você impede que essa população que estava no campo se desloque em grande quantidade para cidades. Você consegue controlar os fluxos cidade e campo com a reforma agrária. Você pode até criar uma tendência inversa, né? Fazer com que as pessoas que estão em grande massa na cidade se desloquem para o campo. Que o processo de macrocefalia urbano, na verdade, é um processo que inclui uma espécie de ruralização do espaço urbano, né? Vamos pensar que você cria uma economia totalmente informal, que você tem uma sociologia do campo muito forte na cidade, por exemplo, no fato de que nas favelas se busca ter você tem uma grande taxa de natalidade, o que é muito característico do campo, ou seja, não se dá de fato com o êxodo rural e a vinda das pessoas para a cidade, a macrocefalia urbana, ela tenta adaptar uma certa sociologia do campo no espaço da cidade, resultado da ausência dos empregos industriais e hoje, mais modernamente também, do fato de que a gente não consegue oferecer empregos num terciário modernizante. Né? Esse terciário modernizante ele é característico dos países centrais. Esse terciário subdesenvolvido é um terciário de mercado informal. Então, as pessoas, no geral, passam a reproduzir uma lógica do campo de ter muitos filhos para agregar como força de trabalho, e é isso. Vai vender house no metrô, vai vender chocolate da Nestlé no farol, porque se reproduz uma certa sociologia do espaço rural no espaço urbano. Ou seja, você tem um processo ali de precarização muito grande pelo fato de que as pessoas migram em massa para as cidades porque não encontram oportunidades de vida no campo. Na medida em que essa reforma agrária ocorre, você redistribui essas terras no campo e você possibilita, então, que a maior parte da população também se desloque e tenha boas condições de habitar o campo. Né? Então, os Estados Unidos e os países centrais europeus perceberam isso muito bem e conseguem controlar de maneira interessante o processo de urbanização, né, através desse procedimento. O caso da China é um pouco diferente. A China, por exemplo, você tinha os cartões, né, que validavam a transferência entre uma cidade e outra, entre um espaço e outro, né? Então o governo chinês tinha que dar uma espécie de validação, né, da sua migração de um ponto ao outro do país. Então, veja aí, a gente está falando de uma reforma capitalista onde você induz processos através de mecanismos econômicos indiretos. Então você faz uma reforma agrária para você induzir movimentos. No socialismo, você consegue ter, e aí é o que é típico de economia planificada, você consegue ter um controle muito maior, quase absoluto sobre esses processos, né? Então, isso de fato ajudou muito a China, no sentido de que, para o bem ou para o mal, você conseguiu controlar a macrocefalia urbana. Veja, a China era um país muito pobre, teria uma macrocefalia urbana muito intensa se a gente tivesse um processo de modernização conservadora. Na medida em que o socialismo consegue distribuir as terras no campo, você tem uma melhor qualidade de vida no sentido de controlar esses fluxos. Então, você diminuindo o êxodo rural, você controla a macrocefalia urbana e controla também os processos de desigualdade. Que as pessoas que se deslocam do campo para a cidade ao não encontrar emprego se empobrecem. No campo, com a agricultura familiar, há uma possibilidade muito maior de que outros processos de acumulação ocorram e essas famílias consigam se manter num nível razoável de vida. Né? Terceiro ponto, aumento da empregabilidade no campo e desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a reforma agrária também é fundamental nesse sentido. Você aumenta o emprego no Brasil, que já é um problema, porque a gente tem um desemprego estrutural. Você pode criar novos postos de trabalho. Criando como? Por reforma agrária, né? Distribuição de terras no campo, redistribuição, diminuição, né, do tamanho das propriedades. É um princípio. É claro que a reforma agrária, para se consolidar, ela precisa, como nos Estados Unidos, oferecer a possibilidade do sistema de acumulação com base no aumento da produtividade. Nesse caso, é fundamental, por exemplo, que se faça como a Europa, com o PAC europeu, né, com o Programa Agrícola Comum, né,
que você consiga subsidiar a produção dos pequenos produtores para que eles tenham condição de produzir isso. Então, demanda sementes, demanda auxílio técnico, demanda mão de obra, demanda uma série de tecnologias que permitam com que aquela produção se realize. Então, assim, reforma agrária não pode se dar num movimento que seja unicamente, vão distribuir terras, né? Você precisaria de um subsídio e de uma assessoria do governo nesse sentido, para que você consolidasse esses pequenos e médios produtores. Também seria necessário, muito importante, você impedir a venda da terra. Porque senão a reforma agrária, no final de tudo, seria o quê? As pessoas iam conseguir esses pedaços de terra no campo, por vias legais, o governo ia fazer redistribuição, e em pouco tempo ia voltar à situação anterior. Porque para muitas dessas pessoas seria mais interessante ainda o rentismo da terra, você vender a terra para um grande produtor, né? Do que você de fato produzir na terra, né? De um momento inicial, o limite de uma acumulação, os limites de possibilidade de acumulação são muito maiores nesse sentido de você conseguir vender a terra ao invés de produzir nela. Então é muito importante que o governo também crie mecanismos que impeça a venda dessa terra no momento da sua distribuição, né, da sua redistribuição, senão você volta à situação anterior muito rapidamente, né? Então, aumento de empregabilidade no campo, já resolve problema de emprego, né? Melhora muito a empregabilidade no Brasil, e desenvolvimento de novas tecnologias. É claro que com toda a assessoria do governo, muitos programas podem surgir. Você tem o Embrapa, que infelizmente está sendo desmontado, mas o Embrapa pode vir com tecnologias no campo para auxiliar os pequenos, médios e grandes produtores. E toda essa tendência, quando você cria toda essa tendência de deslocar o eixo de acumulação na sua vertente especulativa para sua vertente produtiva, necessariamente gera um processo de produção de tecnologia, né? Porque o aumento da produtividade demanda tecnologia. É claro que todos esses projetos, para que eles ocorram, eles precisam de uma força do Estado e de um projeto nacional comum muito forte que possa integrar, né, todos esses pontos de vista, né, produtivos, com base numa série de leis e de mecanismos que favoreçam subsídios, favoreçam assessoria, investimentos em produção de tecnologia. Vejam aí o Plano Safra, quando foi. Ele facilita a produção de tecnologia, mas a gente também teve um Plano Safra para a agricultura familiar, mas isso daí precisa ir muito além de simplesmente entregar dinheiro. Tem que ser um projeto modernizante que leve também em conta a produção de tecnologia nas universidades, né? E para auxiliar o campo, né? Nas instituições públicas, no Embrapa, em tudo mais onde for possível, né? Quarto ponto, criação de um mercado interno sustentável, diminuição do custo de vida e aumento de salário, né? Então, isso daí se encaixa bastante ali na questão da produção do mercado interno, né? Então, você cria um mercado interno sustentável, diminuindo o custo de vida, aumento de salário, como a gente viu, isso controla a inflação. Quinto ponto, combate à especulação imobiliária e financiarização da economia. Então, mais uma vez, quando você distribui as terras, você consegue controlar essa financiarização da economia, porque você desloca o eixo para um eixo produtivo. Sexto ponto, incentivos ao desenvolvimento de uma economia industrial. Então, é fundamental, mais uma vez, que com a reforma agrária, você diminuindo os custos de produção, você dá um salto para a indústria, né? Então, você diminui o custo de produção, abastece o mercado interno, cria uma economia de mercado interno com base nessa reforma agrária, que também aumenta a renda, possibilita aumento do consumo, não é? E tudo isso favorece um ambiente de uma construção industrial mais potente, né? E por fim, né? Sétimo ponto, né? Resolução de impasses para um projeto nacional urbano industrial, né? Então, assim, o Brasil, se a gente comparar o modelo de desenvolvimento brasileiro e americano, fica muito claro que nós adotamos o projeto oposto dos Estados Unidos. Né? Enquanto os Estados Unidos optou por um projeto urbano industrial, o Brasil adotou um projeto agrário exportador. Então, é como se no Brasil as colônias do sul dos Estados Unidos tivessem vencido. Isso gerou grandes problemas que hoje a gente se refletem nessa problemática dos desafios a uma industrialização brasileira, da falta de um projeto nacional. E é claro que essa modernização, para que ela ocorra, eu vejo pouca chance de que essa modernização ocorra fora de um projeto violento, né? De um projeto institucional é muito difícil. Né? Vai ter que, de fato, esses processos no mundo vêm ocorrendo, né? Historicamente ocorreram, com base entre as guerras internas das burguesias locais. Então, se tem uma burguesia de projeto industrial, uma de projeto agrário, e elas entram em conflito. Não acho que seja o caso do Brasil, mas que demanda uma dose de violência, com certeza, porque essas elites tradicionais, elas não vão largar os seus projetos de acumulação tão facilmente.
Então você hoje o grande problema é você não tem uma elite brasileira voltada para um projeto urbano industrial. Já houve uma elite desse tipo com varguismo, né? Próprio Simonsen, né, que foi o grande historiador econômico do Brasil, era um grande representante desse projeto. Toda a CEPAL, de certa medida, buscou esse projeto de desenvolvimento urbano industrial, mas não se consolidou uma mentalidade urbana industrial, um projeto que de fato ganhasse força, e nós ficamos restritos a todo esse processo de uma modernização atravancada pelo não desenvolvimento do campo. Então, o que falta é um projeto nacional que dê conta de estabelecer as possibilidades desse novo processo de acumulação, que de fato levaria o capitalismo brasileiro a um novo nível. Veja bem, eu sou comunista, né, e eu não estou nem pedindo muito, né? Seria uma reforma agrária já me deixaria muito satisfeito, né? Porque de fato a gente lida com o concreto, né? A gente sabe que uma coletivização no campo brasileiro é inviável. Sabemos que, apesar de todo o movimento socialista, a gente não tem força aí, não tem condições para que isso ocorra. Apesar de que a gente denuncia, né, na própria medida em que a gente fala de reforma agrária, a gente denuncia e fala que essa reforma vai favorecer unicamente uma elite urbana industrial, apesar de que com benefícios para a população, né? Mas ela é ainda problemática. Mas mesmo essa medida problemática ainda para os trabalhadores gera ainda processo de violência, né? Quer dizer, ainda é difícil de que ela ocorra. Mesmo ela sendo extremamente problemática e violenta, mesmo assim é difícil de que ela ocorra e que vá em direção a um projeto modernizante. Bom, pessoal, é mais ou menos isso, né? A reforma agrária é uma reforma talvez das mais fundamentais, se não for a mais fundamental do Brasil. E qual é o grande problema? Que ela não é discutida, né? A gente não vê ela sendo discutida. Na verdade, ela é esquecida completamente. Isso nem vai para o Congresso, porque as forças das elites agrárias brasileiras são muito fortes. Se a gente rememorar a história brasileira, a gente vai ver que uma das grandes questões da ditadura militar 64 foi o quê? Foi a reforma agrária do João Goulart. João Goulart propõe reforma agrária, ele é derrubado. Então, veja como o processo é violento, né? Por que que a gente falar de reforma agrária, a gente diz que esse projeto de modernização urbana industrial só ocorreria a partir de um projeto muito violento, porque essas elites agrárias, elas se instituíram de maneira tão forte, são tão representativas no nosso Congresso Nacional, que geram verdadeiros, né, barreiras para esse desenvolvimento, barreiras que incluem, por exemplo, violência ou, de fato, golpes militares, certo? Então, é uma grande pedra no sapato do Brasil, é a reforma agrária, e uma reforma que precisa ser discutida o mais rápido possível. É isso, pessoal. Discussões, comentários, deixem aí e até uma próxima.